O objetivo que nós temos hoje, na verdade, é conhecer esse conceito, essa definição de tomografia, conhecer o processo de exames avançados. Vamos enfatizar um, por exemplo, um pouco mais que o outro, e softwares em destaques, né? O que nós temos para oferecer depois dessa análise, ou então depois desse exame. E os avanços da tomografia, os fundamentos para esses exames específicos, né? No qual a gente chama de exames especiais. É, essa característica toda com relação aos exames, ou esse desafio de falar hoje em dia sobre os avanços da tomografia, diferente do que acontecia antes, né, sobre os avanços, a gente estava muito caracterizado ou com poucas informações ou até mesmo com pouco material, que no qual a gente relatava o quê? As gerações da tomografia, né? Então a gente sempre teve essa evolução como a primeira geração, a segunda geração, a terceira, quarta geração, quinta geração, até a gente chegar nos helicoidais e multidetectores multilais. Então, antes de tudo, de abordar alguns assuntos específicos, nada melhor do que a gente saber um pouco mais, entender um pouco mais sobre o conceito de tomografia, onde a gente tem a definição, que a tomografia computadorizada é uma técnica de imagens médicas que, pelo uso de radiação ionizante, originada por um tubo de raio-x, que gira ao redor do paciente, emitindo raio-x por esses diferentes ângulos, atravessam o paciente, sendo registrados por um ou vários detectores que se encontram à frente do tubo. Então a gente já sabe que é um equipamento de radiação que gira 360 graus em torno do paciente e são captadas de formas opostas às imagens quando atravessa o paciente, essa energia de radiação, para ser emitida aos detectores e os detectores assim transformar essa energia em imagem. Posteriormente, estas informações são processadas eletronicamente através de processos matemáticos complexos e é finalmente reconstruída em forma de imagem, que pode mostrar qualquer plano do corpo e o que foi irradiado. Então, como citei agora há pouco, esse processo de transformar a energia da radiação, o raio-x, em imagem, é através de um processo matemático, no qual chega até o computador, que faz esse processo e assim a gente consegue ter a definição de imagem. Essa definição de imagem dentro da área da saúde é gerada pelo quê? Pelo sistema DICOM. O sistema DICOM de imagem, o formato dessa imagem, ela é característica na qual a gente pode manipular essa imagem, fazendo as janelas entre clarear um pouco mais, escurecer um pouco mais a janela. Então, isso tudo faz com que dos outros computadores comuns que não tenham visualizadores dessas imagens não sejam capazes de visualizar e muito menos manipular essas imagens. Então, hoje, na área do diagnóstico, a gente tem uma padronização das imagens como o DICOM, uma forma de manipular essa imagem, fazer medidas reais com régua e até mesmo medir a densidade dela. E finalmente chegamos na evolução. Diferente como citei agora há pouco, que a evolução antes dada por conhecimento, quando a gente tinha essa matéria, como dizer, a evolução da tomografia, a gente tinha uma evolução entre falar de gerações. Hoje, praticamente, a gente fala do quê? Que existiu o primeiro tomógrafo, e ele foi evoluindo, evoluindo para chegar a certo ponto no qual a gente já chega a uma pergunta a todos: será que precisamos colocar mais canais para gerar mais imagens? Ou agora chegamos numa fase de definição de alta resolução da imagem? Então, hoje, um equipamento faz um processamento de um tórax com aquisição de 0,625 milímetros, na qual tem uma oportunidade de gerar 500, 600 imagens em um tórax, e assim por diante, gerar essa de 500 a 600 imagens no abdômen. Então, será hoje necessário agora a gente ter o dobro da quantidade de imagem para duplicar para 1.200 imagens no tórax e assim
a gente vai esquecendo um pouco a qualidade ou chegamos no limite onde estamos a 0,5 milímetro de cada exame, de cada imagem entre uma e outra, e agora a gente necessita a qualidade da imagem. Então, hoje a prioridade está sendo como qualidade de imagem, manipulação de imagem, resolução de imagem, resolução espacial. Então, tudo que você puder para melhorar a qualidade da imagem, hoje em dia os equipamentos estão aptos para cada vez mais você ter uma melhora na qualidade da imagem. Eu coloquei aqui alguns tomógrafos aqui, de até canais diferentes, vou colocar canais como hoje em dia a gente usa o termo como cobertura de detectores ao invés de canais. Então são coberturas de detectores diferentes, onde a gente tem equipamento com cobertura de 10, com... Então esse hoje em dia, na verdade, seria o ponto que nós temos hoje de citar a evolução a partir dessas máquinas multilice, a partir dessas máquinas helicoidais. Nós temos hoje diagnósticos diferentes, nós temos hoje muito mais patologias visíveis pelos cortes milimétricos do que era anterior, no dual slice, em tomografias de 2, 4 canais, que teriam um processamento entre um intervalo de imagem entre um corte e outro um pouco maior. Então hoje, até mesmo dando um exemplo sobre tomografia de tórax, hoje é muito mais visível, hoje é muito mais diagnosticado como nódulos únicos ali, nódulos calcificados, pelo simples fato da máquina hoje ter um corte com 0,5 milímetro de distância entre um corte e outro. Então esse é um grande questionamento, se antes não viríamos isso nos outros equipamentos e agora estamos vendo. Então essa evolução hoje foi uma evolução muito precoce, uma evolução muito rápida entre a primeira tomografia e a tomografia que nós estamos atual. Hoje em dia, se nós pararmos para pensar entre 70, 50 anos de tomografia, ou então foi em 71, a primeira tomografia no hospital, 1971 para cá, então a gente teve uma evolução bem rápida com relação aos tomógrafos. Com relação aos exames especiais, no qual a gente citou hoje em dia, né, o avanço, né, desses exames. A escolha do protocolo correto para a realização do exame ele é fundamental. É fundamental conhecermos o nosso equipamento. É fundamental você entender que você tem um protocolo específico para determinado tipo de patologia. Para cada exame, você saber e compreender que você tem tempos de aquisições diferentes para determinado exame ou patologia. Verificar necessidades de insumos para esses exames. E entender também se esse exame necessita contraste, ou se ele é feito sem contraste, ou se ele é feito com manobra respiratória, como valsalva, se ele é feito de decúbito dorsal, se ele é feito de decúbito ventral. Então, conhecer a necessidade do que você está fazendo é o fundamental, é a peça mais importante do que você precisa avançar. Os conhecimentos básicos e avançados é justamente do que eu acabei de citar. Você entender o que você está fazendo com relação à manobra com o paciente. Você verificar que tem um cálculo na bexiga e saber se ele está livre ou se ele está na parede da bexiga, fazer aquele decúbito ventral, ou fazer manobra, o paciente toma água para fazer um contraste negativo. Orientação do paciente é algo muito importante. O paciente sempre tem que estar ciente do procedimento que ele está fazendo. Ele sempre tem que estar ciente no que ele vai fazer durante o exame, se ele vai fazer apneia, se ele não pode se mexer, não simplesmente chegar, colocar o paciente para ele fazer um exame específico, no qual requer um pouco de detalhe, e então acabar sendo prejudicado o exame e você acabar tendo que irradiar o paciente 2 vezes. Continuando com exames avançados. Coloquei algumas imagens aqui de demonstração que hoje em dia
A tomografia evoluiu muito com a questão de softwares avançados, assim como ela evoluiu com os exames. Então, tudo foi acompanhando um ao outro. Por quê? Na primeira imagem, nós temos aqui uma angiotomografia de tórax e abdômen, e no qual o software faz automaticamente a retirada óssea e deixa somente a artéria, e assim a gente pode fazer a fusão novamente do osso, mantendo ele transparente. Na imagem acima, a gente pode observar uma colonoscopia virtual, onde o equipamento sugere para você, ou você pode depositar um marcador em cima da possível patologia que o paciente tem. Então, essa demarcação fica na cor azul ali no equipamento, onde você pode fazer a navegação, tanto pela imagem axial, que nós vamos chamar de 2D, quanto a navegação, que é a imagem central, quanto a imagem de lúmen, a imagem de luz do intestino, como se ele fosse dissecado ali, de maneira que você pode navegar com o intestino aberto. Então, você teria uma imagem do decúbito dorsal e uma imagem do decúbito ventral. A imagem ao lado é uma imagem cardíaca ali, onde ela foi realizada possivelmente por possível estudo, na verdade, de ponte ali, porque a gente consegue observar que existe a visualização da aorta, do arco aórtico ali. Então, aqui é um exame específico para detalhar alguma patologia, que esse sim é um caso que eu coloquei como exemplo para vocês, como exame de coronária seria um, exame de válvula seria outro, e o exame para pesquisa com paciente operado com pesquisa de ponte seria outro tipo de exame. Então, a gente compreender, na verdade, o que a gente necessita fazer e saber que nós temos protocolos específicos no equipamento para isso. Então, isso é o fundamental, isso é o que nós temos que realizar. No caso desse exame, com o paciente operado, então a gente pega do arco aórtico para baixo, para assim não perder a possível cirurgia que o paciente tenha feito na realização dessa ponte. Na imagem abaixo, central, nós temos uma imagem do crânio colorida, na qual a gente faz a perfusão cerebral. A perfusão cerebral hoje, nos equipamentos, ele, contando que exista uma estação de trabalho ou um próprio console que tenha o software de perfusão, isso faz com que a gente consiga fazer aquisições possivelmente em torno de 25, de 16, 25, depende da forma do aparelho e a cobertura que esse aparelho tem, fica em torno de 20 sequências no crânio em cima da mesma posição, como varreduras de ida e volta, marcando o quê? Uma imagem sem contraste, uma imagem do contraste chegando, uma imagem do contraste saindo e uma imagem do pós-contraste. Todas essas sequências são fusionadas uma dentro da outra para assim gerar esse mapa de cores, esse mapa que mostra a perfusão cerebral, que pode demonstrar a lesão, aonde a gente pode delimitar um hemisfério direito e esquerdo, colocando um ROI em um lado e espelhar o mesmo ROI ao outro hemisfério e saber se existe uma diferença. Como na imagem de um crânio colorido central também, dá para demonstrar uma cor azul e a cor vermelha do outro lado, indicando uma possível lesão do paciente. Então, isso são formas de exames avançados, que hoje em dia, alguns exames avançados, que hoje em dia a gente já tem uma certa rotina hoje na tomografia de realização desses exames. Não é mais algo como antes, que era muito raro, era algo difícil, na verdade, de encontrar realização desses exames em clínicas no Brasil. Então, hoje está sendo cada vez mais comum a utilização de perfusão cerebral, perfusão hepática, perfusão de rim, perfusão de estrutura
pélvica, assim como também a parte da colonoscopia virtual, que são exames hoje em dia que estão sendo bem realizados, assim como outros exames também, como hoje temos também a biópsia guiada pela tomografia, como se fosse a fluoroscopia, que nós temos um software hoje dedicado, que o médico fica dentro da sala de exame, disparando raio e totalmente estéreo dentro da sala de exame, sem ter que ir até o console com as roupas adequadas que tem que estar fazendo o procedimento. Eu trouxe um grande ponto para todos sobre Smart Prep e teste bolos. É algo hoje em dia bem discutido hoje, quando comentamos o que é, com qual vamos fazer, na verdade. Vamos fazer com Smart Prep ou com teste bolos? Já chego a escutar algumas vezes sobre o teste bolos é coisa do passado, como o Smart Prep não é tão eficaz como o teste bolos. Então, eu queria colocar esse ponto para vocês com relação aos dois, essa definição. Quando eu decido utilizar um e quando eu decido utilizar o outro. Com o Smart Prep, é uma ferramenta da primeira imagem, essa primeira imagem à nossa esquerda, no qual você coloca um ROI, você determina a marcação, possivelmente numa artéria que você queira estudar, como no exemplo poderia ser na horta abdominal, e você fica monitorando de 1 em 1 segundo a hora que esse contraste vai chegar e atravessar o pico da escala de HU, que aqui no nosso exemplo está de 50 HU. Então, quando o contraste chega nesse pico, é a hora de realizar o exame. Alguns equipamentos têm a transição dinâmica, na qual, quando chega até esse ponto da escala de HU, o equipamento solta o scan sozinho ao determinar a escala de HU chegar no limite. E alguns equipamentos não têm essa ferramenta da transição dinâmica, na qual o operador tem que soltar o equipamento para realizar o scan. Nessa imagem, a gente pode observar o tempo de aquisição, onde está time, 41, 45, 48 segundos. Então, é um exame de um exemplo que possivelmente ele começou a monitorar depois do 41 segundos ali, e ele foi mantendo ali de 3 em 3 segundos uma imagem, na qual hoje em dia nós colocamos no protocolo sempre de 1 em 1 segundo cada imagem. Então assim a gente consegue determinar quanto tempo o contraste levou para chegar em determinada estrutura. Nas 3 imagens ao lado, são as imagens postas no mesmo ponto, numa bifurcação da traqueia, onde a gente consegue observar uma imagem sem contraste, uma imagem, o contraste chegando na veia cava superior, chegando até a pulmonar, e depois ele passando para a artéria. Essas imagens são a visualização do que nós queremos obter. Se eu quero um exame arterial, quero um exame pulmonar, eu tenho uma visualização da pulmonar. Porém, existe um fator que existe entre um delay de scan. Esse delay de scan, cada equipamento ou vários fabricantes com relação a esse tempo de delay são diferentes. Esse tempo é determinado quando o equipamento faz a monitoração de 1 em 1 segundo, ele está fazendo uma monitoração axial. E quando ele vai fazer o exame, ele tem que fazer o corte em helicoidal para fazer uma possível angiotomografia, ou um abdômen, ou um tórax em helicoidal. Então, para fazer essa transição para o equipamento sair de um giro axial e voltar para um giro helicoidal, onde ele vai começar a fazer a aquisição, esse fator requer um tempo. E esse tempo vai ser determinado se você marca o ROI na horta ou na pulmonar, na horta ascendente ou na veia cava superior, de acordo com cada exame. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo
de como é a monitoração de 1 em 1 segundo. Então, quando nós temos a visualização dessa bifurcação da traqueia, onde a gente pode observar a pulmonar, a aorta ascendente, a aorta descendente e veia cava superior, de 1 em 1 segundo, a gente tem a visualização da entrada de contraste através da bomba injetora. Então, aqui a gente já consegue observar o contraste entrando na veia cava superior e assim por diante, ele passando para pulmonar, e da pulmonar ele começa a passar para a aorta. Então, possivelmente, esse seria o auge para nós fazermos o exame. A diferença na qual a gente compreende onde decidir fazer com Smart Prep ou com teste bolos, o exemplo é bem simples agora. Nesse gráfico, nós estamos mostrando uma curva onde o contraste, onde o exame da monitoração começou sem contraste, e nós estamos vendo o contraste subir, chegar no seu pico, onde mostra essa flecha vermelha, e esse pico do contraste, eu volto até atrás para contar quantas imagens eu tenho até chegar no pico. Então, eu conto entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar na flecha vermelha. 7 imagens, o que requer 14 segundos. Por quê? Cada imagem para 1 segundo de aquisição. 1 segundo de espera e 1 segundo de aquisição. São os cortes um por um. Então, eu comecei a contar, na verdade, a partir da segunda imagem, porque a primeira é o 0. Então, a partir da segunda imagem, eu comecei a contar entre 1, 2, 3, 4 e assim por diante até chegar na imagem 7, que para mim aqui seria o pico. Então, esse tempo seria de 14 segundos. Então, a partir de agora, eu compreendo que para meu exame sair bom, ou então para ele sair com o interesse que eu tenho entre a pulmonar, ou entre uma aorta, ou abdominal, eu tenho 14 segundos para chegar nessa região que eu determinei estudar. Então, dando um exemplo sobre o TEP, então eu levaria 14 segundos para iniciar, colocando um delay no equipamento, para poder iniciar a varredura. Então, assim, eu farei o exame no momento certo que o contraste estaria na pulmonar desse paciente que estaria na mesa de exame. Não um tempo universal para todos, e sim um tempo determinado de busca para esse paciente. Com relação ao contraste, é feito aproximadamente de 15 a 20 ml de contraste para fazer essa prova, para fazer esse teste. E depois nós vamos somar quanto tempo nós temos de aquisição com o tempo de delay. Se eu tenho 14 segundos de delay para fazer o exame e eu tenho 6 segundos de aquisição, então daria 20 segundos de exame total, o que eu poderia injetar somando com a água na bomba injetora, o contraste e o soro fisiológico, assim dando 20 segundos de injeção. Então, seria uma economia de contraste também, porque você estaria utilizando o contraste necessário para esse paciente, somente para fazer o exame dele na hora certa. Com o Smart Prep, você tem essa economia de contraste, porém, você requer um pouco mais de precisão com relação ao delay que vai ocasionar entre a saída axial para a mudança para o corte helicoidal. Então, hoje em dia, teste bolos não é coisa do passado, e sim algo que você pode decidir em fazer, até mesmo utilizando o Smart Prep para fazer o teste bolos, só para visualizar, não para realizar o exame. Então, o teste bolos pode ser utilizado para qualquer tipo de exame, como uma anjo cerebral, uma coronárias, carótidas, membros inferiores. Hoje,
a maioria das pessoas utilizam para fazer TEP, ou para fazer TEP e aorta junto, utilizam essa maneira de teste bolos para poder realizar o exame. As técnicas de exame, principalmente as técnicas de exame coronário, hoje em dia, são técnicas hoje que requer desde a entrada, o preparo do paciente, até a realização do exame, pois requer certos com o paciente, forma de fazer a apneia. Se o paciente for fazer uma prova de apneia, na qual o gráfico do traçado ECG seja muito alterado, seria a questão de fazer uma prova com o paciente, ele pedir para parar de respirar, não fazer apneia, e você acompanhar o gráfico. Então, é um exame que requer um pouco de detalhe, assim como os insumos ou até mesmo o equipamento que é posto dentro da sala. A gente precisa de um monitor cardíaco na qual a gente pode fazer a medida de impedância desses eletrodos, onde a gente possa observar que todos esses eletrodos estão comunicando para o meu equipamento de forma correta para o paciente. Então, são eletrodos colocados no paciente e no canto superior esquerdo do equipamento, a gente pode observar uma frase escrita medida de impedância, na qual a gente pode realizar e verificar se todos os eletrodos estão ok, respondendo de maneira correta. Hoje em dia, a maioria dos equipamentos estão vindo somente com 3 eletrodos, onde a gente pode observar o braço direito, o braço esquerdo, e o que tem de informação entre L e L é de leg e o outro L de left. Então, nós temos a perna esquerda. No final da costela, aqui você pode colocar o eletrodo esquerdo. Na região da clavícula, você pode colocar os eletrodos que estão associados ao braço direito e esquerdo. Dentro da sala, você tem que ter a bomba injetora e, como citei agora há pouco, o monitor cardíaco. Uma dica de técnica para esse tipo de exame, sempre o monitor cardíaco e a bomba injetora tem que estar de lados opostos. E nunca nenhum dos dois muito próximo do gantry do tomógrafo, porque esses fatores existem interferência elétrica, já que você está fazendo uma monitoração de um traçado, o EKG do paciente, esses eletrodos acabam captando essa interferência elétrica, o que pode prejudicar na hora o batimento monitorado, não do paciente, o batimento monitorado lá pelo monitor ECG. Então, sempre você afasta um pouco mais o monitor cardíaco do gantry e afasta um pouco a bomba injetora também. Então, para diminuir assim qualquer tipo de interferência elétrica que pode ser causado quando tudo começar a girar para esses exames. No exame cardíaco, nós temos 2 tipos de aquisição. Um tipo de aquisição nós temos como retrospectivo, que é basicamente um disparo contínuo entre todo o ciclo cardíaco, entre todas as ondas, entre uma ação ventricular e a outra, uma ação ventricular e a outra, e assim você pode reconstruir a parte da sístole e da diástole do exame. O outro exame se chama prospectivo, onde você tem uma aquisição central, geralmente colocada na região dos 75%, e assim você tem dados em milissegundos para trás para a sístole e para frente para a diástole. Então, esse prospectivo é um exame que não é muito rotineiro em você ter como um padrão de realização, porque é um exame que requer muito cuidado na hora de controlar o paciente, beta-bloquear o paciente, ele tem que estar muito estável e não pode ter qualquer tipo de variação de aproximadamente 4 batimentos cardíacos.
Se ele está com 60 batimentos cardíacos, ele não pode ir até 65 batimentos, que pode prejudicar o exame. Então, é um exame que não é posto como muito rotineiro, porém, é um exame que tem um baixo índice de dose no paciente, enquanto que o retrospectivo é um exame que contém um pouco mais de dose no paciente, porém essas doses são moduladas de acordo com o ciclo cardíaco do paciente, entre as ondas cardíacas desse ciclo do paciente. Aqui eu coloquei como um exemplo para vocês, como uma visualização de como acontece a aquisição cardíaca. Quando nós começamos com a monitoração no paciente, nós temos o contraste entrando pela veia cava superior, preenche o lado direito, o átrio e o ventrículo direito do paciente, e assim saindo para pulmonar. Quando sai para pulmonar, ele volta pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e assim a gente já consegue observar a artéria começar a ser preenchida ali, ó. E agora o equipamento começa a fazer a aquisição. A varredura começa com contraste, na maioria, pelas câmaras cardíacas esquerda, e vai limpando a câmara cardíaca direita, e assim a máquina vai fazendo a aquisição. Na qual, se vocês observarem 2 pontos brancos, seriam as fases que o equipamento está adquirindo de cada ciclo cardíaco. Então, geralmente, uma coronária é feita em torno de 5 a 6 ciclos cardíacos, como mostra aqui no exemplo. Então, a gente tem um ciclo cardíaco, outro ciclo cardíaco, outro ciclo cardíaco, e assim é reconstruída a coronária, de uma forma de reconstrução de cima a baixo. Por isso que é um pouco comum encontrarmos um degradê de cores entre o início da aquisição e o final da aquisição. Entre técnicas de exame também, eu não poderia deixar de falar a vocês sobre imagens isotrópicas e imagem com anisotropismo. Essas duas imagens são técnicas realmente de exame na qual a maioria das pessoas já fazem, porém não sabiam por quê, ou não sabem por quê, na verdade. Então, o que acontece? Quando nós temos uma imagem isotrópica, nós temos todos os eixos entre o Z, o X e o Y de formas iguais. Nós temos a matriz, nós temos o voxel, nós temos o pixel de forma iguais, com lados iguais nesse cubo. E como nós temos como lados iguais? Os lados iguais seriam: o isotropismo é quando a gente coloca, na verdade, o intervalo igual ou metade da espessura de corte que a gente está fazendo, o exame. Então, se você está fazendo uma aquisição de 1,25, o isotropismo tem um intervalo igual a 1,25 ou metade, que seria 0,625. Então, assim, você tem lados iguais. Se você fizer um exame com 0,625, ou você coloca o intervalo 0,625, ou você coloca o intervalo metade, que seria 0,312 ou 310. No anisotropismo, já é o contrário, o intervalo é totalmente diferente da espessura de corte que você está utilizando. É como se nós pegássemos um tórax alta resolução, onde a gente tem uma aquisição de 1,25 em intervalo de 10, fosse tentar visualizar coronal, sagital ou 3D desse tórax. Nós não vamos conseguir observar, por quê? Porque existe um intervalo muito maior do que a espessura de corte que você fez. Então, isso não é uma imagem isotrópica, e sim uma imagem anisotrópica. Então, esse é um ponto importante para que vocês observem os protocolos, ou quando vocês forem reconstruir algum exame de tomografia, vocês possam, na verdade, colocar
o intervalo igual à espessura ou o intervalo metade da espessura que você deseja quantidade de imagem. Você requer uma imagem com uma resolução espacial, então você requer uma imagem que tenha um volume que tenha mais quantidade de imagem, que seria o intervalo metade da espessura de corte. Aqui eu coloquei um exemplo da importância entre o SFOV. Entre essa importância do SFOV é que quando nós vamos fazer um crânio, na maioria dos equipamentos que contém o SFOV de cabeça, head, ele é de 25 centímetros. Então, algumas pessoas que já fazem tomografia já podem ter a questão de um dia ter perdido a região frontal ou a região occipital do crânio e na reconstrução não voltar. Ele não volta pelo simples fato do SFOV, do ScanFOV Viewer. O campo irradiado foi de 25 centímetros, então se a mesa está um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, você acaba cortando essa região ou podendo ser até mesmo uma região de interesse. Então, algumas pessoas optam, na verdade, em aumentar o ScanFOV Viewer, o SFOV, para um scan maior de corpo, que é o body. O de corpo tem uma amplitude de 40, 52, 60, dependendo do equipamento. Então, para você ver a diferença que tem de qualidade da imagem. Quando você muda a região do SFOV, você mudou a amplitude do raio, e assim o raio teve uma distância de um campo maior para ter que cobrir, e esse campo maior não teria o crânio. Então é como se você estivesse jogando aquela energia que o equipamento tem entre o KV, entre a miliamperagem, mas ele jogou para os lados também. Então é como se você fizesse até mesmo um raio-x de tórax no book de parede com o FOV totalmente aberto, sem estar colimado. Então essa é a diferença entre essas duas imagens que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui, técnicas de exame coloquei um exemplo para vocês sobre a imagem isotrópica e com uma imagem com anisotropia. A imagem isotrópica, a gente pode observar o contorno da imagem muito melhor nesse coronal, aqui com cortes finos, e a imagem da direita, aqui com a imagem anisotrópica, a gente já consegue observar uns certos degraus na imagem, a gente já consegue observar ali que existe um espaço ali que ficou faltando, diferente da imagem isotrópica. Então, essa aqui é bem clara e bem nítida para visualizar, assim como no perfil também. No perfil do isotrópico, a gente olha sempre o contorno ósseo mais definido. E na anisotrópica não tem esse contorno tão definido assim. Então, são pequenos detalhes no qual fazem bastante diferença, até mesmo quando você observa que as pessoas colocam um intervalo da imagem só para ter a necessidade do filme, de colocar no filme, porém, com essa imagem que querem fazer, por exemplo, o coronal e sagital, fica nessas condições de uma imagem que não tem uma resolução tão boa. Aqui, ainda falando de técnica, é muito importante você sempre centralizar o paciente. Aqui um exemplo claro, na verdade, do isocentro, onde está o zero, do 50% ao 90% de eficácia de dose. Então, sempre procurem colocar o paciente sempre no isocentro do equipamento, quando possível, para que assim você tenha uma eficácia de dose melhor no paciente. Aqui eu coloquei uma curiosidade, na verdade, para vocês entenderem a relação que existiu há um tempo atrás entre os Beatles aí e a tomografia. Foi que, em 1967, Hansfield recebeu fundos, né, da gravadora que se chamava Electrical and Music Industry, a EMI. Ele recebeu, na verdade, ali um fundos que a empresa dizem, a lenda, que ela estava com tanto lucro que ela não sabia o que fazer com o dinheiro e começou a investir
em projetos ali, e um dos projetos que foi dado dinheiro ali foi para Hansfield poder construir a própria tomografia, mas lógico que essa lenda não foi um dinheiro destinado, né, à tomografia, não foi, ficou bem claro depois isso, né, até com uma entrevista entre eles, que não foi bem definido para lá, foi para ele, para um projeto dele, porém, até hoje eles dão essa característica muito lógica entre os Beatles e o primeiro tomógrafo, que foi ali no hospital em 1971. A última curiosidade, duas últimas curiosidades para vocês, a gente falou sobre reconstrução, eu coloquei aqui que o volume Hendrix é uma técnica alternativa para exibir dados de imaginologia médica 80. Então, imaginem só, a gente falou que foi muito rápida a evolução, então esses softwares todos avançaram desse tempo para cá, né, do final ali de 1980 para cá, que começaram a fazer esse pós-processamento das imagens ali. E para quem não sabia, a GE tem um segmento que se chama GE Plastic, que possui o plástico mais forte do mundo aí, contendo até balas de alto calibre, e um desses plásticos é ali baseado na poltrona do avião, nos tomógrafos, várias coisas que eu poderia estar citando aqui, que é produzido também pela GE. Então, o tomógrafo tem um plástico ali que é um dos mais resistentes ali do mundo, que dizem, né, que é um segmento da GE. Então, ficamos por aqui.